Olá pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. O que temos hoje é o caso Dívidas Ocultas em Moçambique. Basicamente, a PGR de Moçambique é contra a condenação de Manoel Chang nos Estados Unidos da América. Como sabemos, Manoel Chang recebeu 8 anos e meio por conta dos crimes envolvendo a dívidas ocultas, e esse crime também está incluído o ex-presidente de Moçambique, que é o Filipe Jacinto Nyusi, e um monte de pessoas que atualmente já estão presas. Vamos ver que se agora aqui Filipe Jacinto Nyusi saiu da presidência, pode realmente ser preso ou condenado por conta desse caso de dívidas ocultas. Ok, o que é que na verdade temos de informação hoje? É sobre a matéria da DW, que apresenta aqui o Procurador-Geral da República de Moçambique critica a condenação do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manoel Chang, nos Estados Unidos. Latela, que é o Procurador-Geral da República, é também contra a atuação da polícia durante os protestos pós-eleitorais. Bem, meio estranho, né? Porque normalmente líderes frelimistas, né? Membros frelimistas dificilmente têm esse ponto de vista sobre uma situação que a própria Frelimo criou. Bem, vamos tentar compreender muito bem o que é que Latela disse, né? Num ano marcado por protestos pós-eleitorais violentos, dezenas de processos judiciais contra agentes da polícia e crescentes desafios de corrupção, o Procurador-Geral da República, PGR, de Moçambique, Américo Latela, apresentou no Parlamento o seu informe anual de 2024, onde criticou a condenação do ex-ministro das Finanças, Manoel Chang, nos Estados Unidos. Durante a sua intervenção, Latela afirmou que a condenação do antigo titular da pasta das Finanças naquele país em nada beneficia o Estado moçambicano, tanto pela pena aplicada como pelo montante do ressarcimento. A declaração foi feita durante a apresentação do informe anual. Segundo o PGR moçambicano, a pena de 8 anos e meio imposto a Chang nos Estados Unidos é inferior à que ele receberia se tivesse sido julgado em Moçambique. O procurador lembrou que os outros coerguidos julgados e condenados no país receberam penas que variam entre 8 e 18 anos de prisão. Latela acrescentou ainda que o ressarcimento de 7 milhões de dólares determinado nos Estados Unidos é considerado insuficiente. Meio estranho, por quê? Porque Manoel Chang foi um membro também frelimista. E normalmente para países normalmente ditatoriais como Angola, Moçambique, tendem a privatizar, ou seja, partidarizar as instituições públicas. Basicamente isso. E o Ministério das Finanças em Moçambique também era partidarizada pela Frelimo, para que se possa ter aqueles roubos de dinheiro com muita facilidade. É necessário que se metesse alguém que seria também do partido no poder, para que houvesse os roubos sem ter que ter alguma pista, né? Ou qualquer coisa do gênero. Basicamente isso. E a PGR em Moçambique também é uma instituição partidarizada pela Frelimo. A PGR afirmando que a prisão é inferior é uma coisa meio estranha. Não sei vocês, moçambicanos, o que podem dizer sobre isso, mas quando o caso é de um membro frelimista, automaticamente essas instituições partidarizadas tendem a dizer que foi um excesso de pena ou coisa do gênero, mas nesse caso está diferente. Está a dizer que foi uma pena muito reduzida para alguém que realmente foi culpado desse tipo de situação. Os Estados Unidos julgou mal, né? Segundo ele, julgou mal Manoel Chang, dando 8 anos e meio, porque em Moçambique teria uma quantidade de anos maior, uma pena maior. E o ressarcimento, que é praticamente a multa que ele vai ter que pagar de 7 milhões de dólares,
é praticamente uma multa insuficiente, um ressarcimento insuficiente, ou seja, é reduzido, o que significa que em Moçambique, segundo o PGE, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria praticamente um montante maior que ele deveria pagar em Moçambique. Meio estranho, né? Mas vamos fazer o quê? Essa é a informação que nós temos. Apesar de a conduta daqueles cidadãos ter financeiramente prejudicado o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares, bem assim como na sua reputação internacional, esse não poderá ser ressarcido pelos prejuízos causados pela conduta daquele cidadão. Nos termos daquela condenação, afirmou basicamente isto, né? Que eu já estava a explicar. Reforma do sistema eleitoral. A Américo Latela também criticou a atuação de alguns agentes da lei e da ordem pelos excessos cometidos por membros da polícia durante a repressão das manifestações pós-eleitorais, que culminaram com a destruição de bens públicos e privados e bloqueios de vias, bem como a morte de mais de 350 pessoas. As ilações que se podem tirar de alguns agentes da polícia em face dos atos decorrentes de manifestações ilegais sugerem a necessidade de seu aperfeiçoamento para lidar com fenômenos desta natureza, impondo-se a sua capacitação de modo a evitar excesso, disse Latela. Basicamente, esta informação que nós temos, né? Se quiserem saber mais sobre isso, podem fazer a leitura aqui praticamente aqui no site DW, que é um dos portais de notícias que eu muito confio, gosto muito desse portal, e vocês podem analisar aqui nesse portal. Basicamente é essa a questão. E me chamou bastante atenção esse pronunciamento do PGR, né, do Procurador-Geral da República, porque foi um pronunciamento muito diferente daquilo. Ou não sei que seja manipulação, porque esses partidos ditatoriais vêm trazendo um tipo de argumento forrado em presente e bonito, quando na verdade não é isso que eles realmente querem. Basicamente é essa informação que temos aqui sobre a questão dívidas ocultas. Desejo tanto que Felipe Jacinto News também seja julgado pela questão das dívidas ocultas, porque ele também está envolvido neste caso, que seja julgado e seja condenado não 8 anos e meio, pelo menos uns 20 ou 40 anos de prisão, se isso acontecer. Basicamente é isso. Estamos juntos, esse é o conteúdo que eu queria partilhar aqui com vocês. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, não esquecendo. Até a próxima.